Boa tarde a todos. Que a paz esteja e que nós possamos então aproveitar bem a nossa tarde de hoje com o estudo do Livro dos Espíritos. Nós vamos iniciar lendo a mensagem recebida na última terça-feira. Meus irmãos, minhas irmãs, que a paz do Cristo seja convosco. Nesse instante, há muita transformação no íntimo dos seres, no coletivo, porque é chegado o momento de que as vibrações terrestres não mais poderão permanecer na densidade do ego translocado, carregado de ódios, contendas. Muitos ainda são os fariseus, ainda poucos são os humildes que se dedicam ao Galileu. Pensemos na figura do Mestre, que veio nos libertar de nós mesmos, na doçura do seu olhar, do seu sorriso, que nos pede um amor que começa quando olhamos uns para os outros sem julgamentos, estendendo mãos honestas. É chegado o momento que o Cristo retornará com a força dos seus ensinamentos, convidando uma vez mais a sermos o que somos de verdade. Essência divina, que somente na empatia, no sentimento fraterno, poderá desabrochar. Ah, meus amados, quão grande é a alegria dos que se convertem ao Cristo Jesus, não ao Cristo que o mundo prega e ensina, mas o Cristo enviado de Deus na pureza de ensinar o amor. Ah, o amor, seja em que fase for, o amor nos sustenta, nos protege e nos leva sempre aos cimos esplendorosos onde o Pai está. Senhor Jesus, Deus nosso Pai, que o Senhor esteja a nos abençoar nessa tarde, trazendo ao nosso coração e à nossa alma as suas vibrações grandiosas de amor, que nós saibamos aceitar essa essência, esse amor que o Pai nos convida a seguir. Esteja sempre conosco, Senhor Jesus, nos intuindo, para que nós procuremos cada dia mais seguir os teus passos. Abençoa todos nós que aqui estamos, os que não puderam estar. Abençoe a nossa casa, que nos recebe com tanto amor. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Nessa tarde de hoje, então, a Joelma é que vai trabalhar conosco. Começando, ela vai dar prosseguimento, então, a nota, né, de Kardec, da 789, e assim dar uma continuidade aos trabalhos. Tá? Nós estamos dentro da lei do progresso, no capítulo de povos degenerados. Joelma. Boa tarde, meus irmãos. Que a paz de Jesus se faça presente em nossos corações, que estamos aqui, né, reunidos agora, aqueles também que vão acompanhar pelo YouTube, que a gente possa, então, nos sentir ligados, conectados por muito amor, por muita luz e tendo aí, né, o auxílio, o amparo da espiritualidade benfeitora para clareza e compreensão da continuidade, né, do comentário da questão 789. Mas só para a gente começar todo mundo do mesmo ponto, né? Então vamos lembrar algumas partes, né? Nós estamos estudando, então, a lei de progresso, e aí a gente já passou, né, o estudo pelo estado natural, a gente já estudou a marcha do progresso, e agora é o comentário que vem no final da última questão, que está ali falando, né, sobre povos degenerados. E aí a pergunta 789, ela vai questionar o quê? Se o progresso vai reunir um dia, né, todos os povos da
terra numa só nação. E nas duas últimas, né, aulas, nossos encontros, né, nos últimos 2 domingos, a gente foi tendo essa clareza do quê? Né? Haverá o quê? Uma única nação? Não, haverá, né, nações com diferentes costumes em razão da região que se localizarem, regiões, questões climáticas, enfim. Mas tudo no aspecto quê? No aspecto, né, ali passageiro, material. Porque haverá, então, a única nação que será a nação da fraternidade, né? Então, nós chegaremos e alcançaremos, não haverá mais, né, divergência, não haverá mais questões, disputas, nada disso. Apenas ali, né, aquele costume local que vai interferir. Mas nós vamos, né, vivenciar e desfrutar o quê? Do grande banquete. O banquete da paz, da comunhão, da alegria, da felicidade, da solidariedade e da fraternidade. Aí só para a gente brincar um pouquinho, né? Seriam pequenas diferenças mais ou menos assim, vamos imaginar, né? Ainda se fosse um mundo bem material, mas só imaginando, né? Então, lá no sul do país faz muito frio, não faz? Aí lá não é muito comum sair pela rua lá de chinela havaiana, né? Porque faz muito frio. Mas lá no Rio de Janeiro, o quê? Lá no Rio de Janeiro já é muito natural, porque faz muito calor. Né? Então, essas coisas mínimas que haverá o quê? De diferença. Mas, no sentido da vivência, de considerarmos como irmãos, todos nós já estaremos aí, né? Bem próximos, todos nós já teremos essa vivência, esse sentimento nos nossos corações. E aí vamos lembrando como é que esse progresso vai se dando. Né? Esse progresso, ele se dá o quê? Porque cada um de nós vai o quê? Melhorando, vai se transformando. E ao mesmo tempo, a gente tem ali o quê? O impulso, né? A gente tem aquele incentivo divino que de vez em quando vai fazer o quê? Para que a gente vá nesse movimento, né, de progresso. Nós teremos, então, os chamados homens de gênio, aqueles que vêm contribuir com descobertas, que vêm trazer ali mudanças, que vêm trazer um novo olhar, seja, né, na arte, na filosofia, na ciência, que vai alavancando esse progresso intelectual. E a gente vai ter oportunidade também, o quê? Deus vai estimular, vai incentivar, permitindo que venham espíritos mais evoluídos, mais adiantados no sentido, o quê? Da moralidade, para que a gente consiga, então, ter todo o progresso, tanto intelectual, quanto ali o nosso progresso moral. E aí, como é que nós vamos nos transformando? Né? Como é que isso se dá? Porque vai ser no interior de cada um de nós. A gente vai lembrar de Jesus, né? Que tem ali a parábola, né? Que ele vai comparar o reino dos céus, que é quando a gente tiver, né, na terra toda essa fraternidade, toda essa comunhão, o grão, né, a semente de mostarda. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 30 a 33. O que Jesus vai falar? Que é semelhante ali a semente. Por que a semente de mostarda? Porque ela é minúscula, ela é muito pequena. Mas naquela região, não o pé de mostarda que a gente vê na hortaliça, né? Mas naquela região, naquela época, quando plantado e cultivado, dava o quê? Uma grande árvore. Então, se nós recebermos, né, essas sementes do Evangelho e nós cuidarmos, nós teremos o quê? Uma boa frutificação, uma boa árvore que vai render bons frutos. E é aí que a gente vai vendo essa transformação e esse progresso acontecendo naquela parte que depende de nós. Cada um de nós construindo dentro de si esse reino de Deus, para que ele externalize nas nossas relações, e cada um fazendo o seu trabalho, contando com o estímulo e o incentivo divino, que também vai ali acelerando irmão, né, enviando irmãos mais evoluídos que nós, esse progresso naturalmente se dá. E aí nós vamos então agora voltar onde nós paramos, né? Para quem está com o livro, nós estamos ali na página 267, então pensando que começou o comentário da questão 789, no primeiro, segundo, na última frase do segundo parágrafo, tá? Os que vivem no tempo da barbárie, mas só para a gente entender algum, né, desenvolvimento que foi feito anteriormente aqui, né, nesse comentário da questão, que foi mais ou menos assim. Mas vamos pensar então que a gente só tem ali, né, essa oportunidade de nos desenvolvermos, né? De plantarmos essa semente, desenvolvermos o reino dos céus em nós e contribuirmos o quê? Com o progresso da humanidade. Mas e se a gente não aproveita a oportunidade, né? E se durante esse trajeto a gente sucumbe?
Como é que isso ficaria? Né? E aí a gente vai ter oportunidade de o quê? Analisar, quando a gente fala da unicidade da existência, se a gente tivesse só uma existência. Então, a gente só tem uma passagem aqui pela Terra. E a gente não aproveitou, não desenvolveu essa semente, ela não frutificou. Como é que ficaria a nossa situação ao deixar o corpo físico? A gente ficaria em sofrimento, a gente, né, teria uma felicidade relativa, enfim. E aí o que já nos foi colocado, e a gente tem muita clareza, que Deus é todo bondade, que Ele não permitiria que isso acontecesse o quê? Com nenhum de seus filhos. Né? Então a gente vai entendendo agora na sequência essa possibilidade. Tá? Então a leitura vai ser parado nesse ponto. Então, o que a gente está observando aqui? Né? Que vai ser que... Quer repetir? Agora vai. Quer repetir? Agora vai. Pode ler de novo para quem está em casa acompanhar. Os que vivem no tempo da barbárie, podendo voltar no tempo da civilização, no mesmo povo ou em outro, é claro que todos se beneficiam da marcha ascendente. Então, aqui é esse ponto que nós vamos ter. Então, vamos pensar, lá no início, quando nós não tínhamos ali uma civilização, nós não tínhamos um sistema, né, e ali para lidar com a natureza, nós não tínhamos ali uma ciência desenvolvida, uma estrutura social desenvolvida. Então, estávamos ali naqueles tempos bárbaros. O que acontece? Todos nós que estivemos ali, naquele momento, nós, né, já passamos, porque todos nós começamos do mesmo ponto, então nós já tivemos ali aquele momento em que nós não tínhamos o quê? Conhecimento, não tínhamos sabedoria, não tínhamos ainda desenvolvido virtudes, né? Ainda estávamos ali aprendendo a cuidar e regar dessa semente. O que vai acontecer? Todos nós vamos ter o quê? A oportunidade de uma nova existência. E essa nova existência, agora, numa sociedade que já avançou, que já progrediu, nós poderemos o quê? Progredir também. Nós teremos a oportunidade de estar ali em um outro momento e de colaborar com esse progresso. Então, o que nós vamos percebendo, que a doutrina espírita nos ensina, é exatamente esse aspecto de como o progresso se dá. O progresso ele vai acontecendo em cada globo a partir do quê? A partir da transformação dos espíritos que povoam esse globo. Então, a gente pode já ter estado aqui em outros períodos e tivemos a oportunidade de retornar num período em que a ciência avançou, em que o progresso moral avançou, que a filosofia avançou, que as artes avançaram, que o cuidado, né, o lidar com a natureza também já está mais avançado. E aí a gente vai percebendo essa bondade divina que nos dá a oportunidade de, ao mesmo tempo, nos desenvolver, progredir e contribuir com o progresso. É aqui que nós vamos entendendo a pluralidade das existências. Por isso que nós temos a possibilidade de estar em um globo em várias existências. Né? A vida do Espírito sendo uma só, mas nós vamos voltando ali até o quê? Até que a gente tenha aprendido ou colaborado com tudo que a gente poderia neste globo, né? Neste mundo. E aí, se a gente for observar, né, no livro A Gênese, quando fala ali sobre a Gênese espiritual, capítulo 11, vai ter uma frase que diz assim, que o princípio da reencarnação é uma consequência inevitável da lei de progresso. Então, a reencarnação ela está altamente relacionada com o progresso. Eis aí a razão de nós termos essas várias oportunidades para irmos nos transformando e colaborando com o progresso do globo. A gente pode continuar agora. O sistema da unicidade da existência apresenta, neste caso, outra dificuldade. Com esse sistema, a alma é criada no momento do nascimento, de maneira que, se um nome é o mais adiantado que o outro, é porque Deus criou para ele uma alma mais adiantada.
Então, a gente para aqui para poder fazer, né, essa análise. Então, a gente entendendo o que os Espíritos nos ensinaram, o que a gente percebe? Que a gente está aqui por várias e várias passagens, e a cada passagem que nós estamos aqui, a gente traz o quê? A bagagem, o conhecimento e a moralidade que a gente já adquiriu. Então, a gente volta e, aproveitando as oportunidades, a gente volta diferente, mais apto a continuar progredindo e a contribuir. Então, esse é o princípio da pluralidade das existências, aí que a gente vai, né, ver a reencarnação altamente ligada com a lei de progresso. Mas vamos pensar, então, agora, de uma forma diferente, né? Vamos pensar, então, de acordo com aqueles que acreditam que a gente só passa aqui uma vez, né? Então, que a gente tem essa unicidade, uma única existência. Então, nós vamos ali o quê? Nós vamos ali, né, ter a criação da alma, do corpo físico, estaremos aqui, né, na Terra, estaremos no mundo material, e essa será a única oportunidade. E aí, como é que fica, né, a nossa continuidade depois que a gente deixa esse corpo físico? Qual seria, então, né, esse estado da alma? Viveria ali o quê? Com a consequência do que conseguiu fazer. Então, se fez muito, seria uma situação feliz, não seria? Mas e se não aproveitou da melhor maneira possível? Como é que ficaria? Uma felicidade que seria ou relativa ou o sofrimento. E aí a gente já começa a pensar, mas, nossa, apenas uma oportunidade? Será que nós gostaríamos, né, de vivenciar apenas uma oportunidade? O Hélio está, né, balançando a cabeça dizendo que não, né? E por que, né, que a gente já tem essa clareza de que nós não desejaríamos uma única oportunidade? Oh, isso, né? O Hélio trouxe aqui a resposta. Tem tanta coisa boa para a gente aprender que não daria todo esse tempo. Então, há muito, né, que a gente pode o quê? Compreender em termos de conhecimento, de sabedoria, mas em termos também do nosso desenvolvimento moral, da capacidade o quê? De amar e de contribuir uns com os outros. E isso não seria possível ali numa única existência. Mas aí a gente vai começar agora a avaliar como é que fica o progresso. Né? Então, tá, a gente veio aqui uma única vez, passamos por aqui, né? Fizemos aquilo que deu para fazer. Voltamos, fomos embora, fomos para o plano espiritual. A gente não retorna, porque seria a unicidade, né, da existência, uma só. E aí, como é que fica o progresso? Então, vem uma nova alma que vai precisar adquirir conhecimento, que vai precisar adquirir bagagem. E aí? Como é que isso ficaria? Né? É o que a gente vai explorar a partir de agora. Por que esse favor? Que mérito tem ele que não viveu mais do que o outro? Menos, muitas vezes, para ser dotado de uma alma superior? Então, vamos parar e pensar, que a gente poderia dizer assim, não. Mas, né, nós estivemos aqui com as nossas dificuldades, então a gente não era assim tão evoluído, a gente não tinha nem tanto conhecimento, né, e a gente também não tinha nem tanta moralidade. Mas essa outra pessoa que estava aqui reencarnada, né, essa outra alma, ela, né, já teria ali o quê? Já teria o quê? Mais condições. Por isso que ela é mais inteligente, né? Então, por isso que é mais adiantado, por isso que é o quê? Ali mais moralizada. Então, como assim? Por que para uns, né, Deus daria esse bônus, né, o bônus ali da moralidade, o bônus ali do conhecimento, da sabedoria, e para outros não? Como é que isso ficaria? Como é que a gente conseguiria, né, explicar tudo isso? E aí que a gente pode começar a fazer alguns desdobramentos, né, que é, qual que é o primeiro ponto aqui que vai impactar? Se a gente pensasse assim, olha, o que explica então? O fato, né, de algumas pessoas terem mais inteligência, né, então, se a gente for falar assim do Einstein, né, Isaac Newton, Thomas Edison, né, ali, bem, Thomas Edison tem toda a questão da persistência também, né, ou se a gente for falar daquelas almas ali muito mais, né, moralizadas, como o Chico Xavier, por exemplo, né, como é que a gente explicaria que eles teriam essa diferença? Se eles estavam sendo criados ali pela primeira vez, né, também a alma está sendo criada no momento do nascimento, e eles passariam aqui pela Terra uma única vez. Como é que a gente explicaria? A gente teria que entender, então, que essas almas, elas foram o quê? De alguma forma beneficiadas.
qual que é o primeiro ponto que a gente já vai, né, criando ali um choque, um conflito? Deus não é justo. Então, se a gente tivesse esse pensamento, né, da unicidade da existência, o primeiro ponto seria o quê? Questionar ali, né, a justiça divina. Mas nós sabemos que Deus é justo. E o outro ponto que a gente ficaria também seria fazer o quê? Desmerecer o esforço e o mérito desse espírito. Porque aí o espírito, né, ou a alma, não teria mérito algum. É como se a gente olhasse para o Chico e falasse assim, não, porque o Chico foi, né, a alma dele foi criada assim, ele já chegou assim. Ou se a gente, né, olhasse para esses grandes, né, vultos ali da ciência e trouxesse, não é que Isaac Newton fez todo um trabalho no decorrer de outras existências para que ele pudesse ter esse conhecimento. Ele foi ali o quê? Beneficiado. E aí, qual que seria o impacto, então, né, para o progresso? Nós, como é que a gente se sentiria? Então, vamos imaginar que a gente não se identificou nem com o Chico, né, com toda a moralidade, mas a gente também não se viu, né, nenhuma ali sabedoria ou nenhuma inteligência assim, né, mais avançada. Qual que seria o efeito em nós? Injustiçado, e a gente ia se esforçar para dar o melhor de nós? A gente perderia a esperança, como o Renato nos trouxe. A gente iria para um estado o quê? De desânimo. E aí, o progresso ele seria altamente comprometido, né? Ao invés do que nós temos quando a gente pensa na pluralidade das existências. Então, quando nós olhamos para esses nomes que são destaques, né, tanto no sentido de serem homens de bem, quanto, né, homens de vulto ali, né, que contribuíram com a inteligência, com o progresso, né, na ciência, enfim, nas diversas áreas do conhecimento, o que nós temos é uma clareza muito grande de que eles começaram assim como nós, criados simples e ignorantes. A questão foi o trajeto que eles percorreram. O trajeto que eles percorreram, talvez ali o tempo, como é que cada um aproveitou a sequência das suas existências, e que nós também temos o quê? Temos todo esse direito e temos todo esse acesso, que nós também podemos ser tão bondosos, tão benevolentes, tão misericordiosos, né? Assim como nós teremos também acesso o quê? A toda a sabedoria, a todo o conhecimento a partir do nosso próprio esforço. Então, o que a gente vai percebendo é não só o impacto do progresso, quando a gente vai olhando para a unicidade das existências, né? Pensando que a gente só passa aqui uma única vez, pronto, e acabou. Mas tem uma outra consequência que é ainda mais grave, né? Que a gente vai ver na sequência aqui. Mas essa não é a principal dificuldade. Uma nação passa em 1000 anos da barbárie à civilização. Se os homens vivessem 1000 anos, poderia conceber-se que nesse intervalo tivessem tempo de progredir. Mas diariamente morrem criaturas em todas as idades, renovando-se sem cessar, de maneira que dia a dia as vemos aparecerem e desaparecerem. Então, aqui é o outro ponto que vai ser analisado agora, né? Temos aqui, então, né, esses espíritos que encarnados a gente vai chamar, né, de almas, essas almas que foram, né, criadas ali no instante do nascimento e que vão passar aqui pela Terra uma única vez. Então, se fosse, né, se a gente tivesse essa possibilidade de ter uma, né, existência de 1000 anos, o que a gente poderia entender? Que o progresso se deu naquela civilização que saiu da barbárie, né, e se encontra civilizada, avançada, nas ciências, na organização social, né, enfim, no progresso moral também. Por quê? Porque teve tempo. Então, aquela alma que estava ali, ela foi trabalhando, ela foi se desenvolvendo, assim como as outras, e no decorrer, né, desses 1000 anos, o que é que aconteceu? Não, então teve essa evolução, daí que veio o progresso, porque essas almas tiveram todo esse tempo de aprendizado, de aplicar, de errar, de corrigir, enfim. Mas o que a gente percebe? É possível viver 1000 anos? Não tem como, materialmente falando, não tem como viver 1000 anos, né? E aí, o que nós caímos, então? Nós caímos no outro ponto que é assim, gente, mas se as almas estão indo embora e vindo novas almas, pensando na unicidade da existência, o que é que aconteceria? De tempos em tempos, a gente teria uma quebra, a gente teria uma ruptura, o quê?
nessa crescente do progresso. Porque aquela nova alma que nasceu ali, que, né, está em um corpo físico, ela teria que começar ali o quê? Do zero. Né? E aí o que a gente poderia entender? Esse progresso ele não se daria dessa forma. Então, em 1000 anos não seria possível que uma nação saísse da barbárie e chegasse à civilização. Vamos lá, Hélio. O véu do esquecimento, ele serve para quê? Para que a gente não tenha acesso ali àquelas experiências que em nada nos auxiliariam nessa existência. Então, o véu do esquecimento, ele vem para nós o quê? Ele vem para nós como uma proteção. Até porque nós estamos aqui não só para avançar em termos de intelectualidade, mas também de moralidade. Nós estamos aqui com a bendita oportunidade, o quê? De construir e transformar em laços de amor o que no passado nós podemos ter transformado o quê? Em laços de discórdia, em laços de ódio, né? Enfim, então a gente vem, com o véu do esquecimento, ele vem para facilitar. Porque se a gente recebe ali, né, no nosso lar, um filho que outrora foi um desafeto, e agora nós vamos ali construir uma relação, se a gente se lembra, a hora que o bebê nascesse, o que ia acontecer? Né? A gente ia ter o acesso a todas as experiências que nós tivemos. E isso dificultaria o quê? A construção desse novo vínculo, dessa nova relação. Mas se a gente chega aqui, né, e se depara com as pessoas sem ter essa lembrança vívida, clara, o que vai acontecer é o quê? Que facilita, que a gente está tendo ali essa bendita oportunidade. Mas, vamos lembrar, o véu do esquecimento, ele não vai, de alguma forma, tirar o quê? O acesso às virtudes que a gente já desenvolveu. Então, a gente não vai lembrar, por exemplo, quais foram as experiências que a gente viveu no passado que nos tornaram o quê? Que nos tornaram um pouco mais humildes, um pouco mais pacientes. A gente não vai tirar o quê? O conhecimento que a gente já tem, que a gente vai poder chamar, o quê? Muitas vezes, das ideias inatas. São aquelas ideias, aquelas certezas, às vezes, que a gente ali, né, já nasce, e a gente vai perceber manifestar desde muito cedo. E isso a gente vai ver, por exemplo, com crianças muito jovens, muito pequenas, que às vezes nunca tiveram acesso a um piano. Primeiro dia que chega na frente de um piano, senta ali, começa a tocar e toca ali maravilhosamente bem. E a gente fala, mas como que isso pode? Como que isso aconteceu? Essa criança nunca viu um piano, nunca estudou, nunca fez aula de música, enfim. Então, o véu do esquecimento, ele vem para facilitar no sentido dessa construção das relações, ou quando nós já evoluímos muito, muito numa área do conhecimento e ficamos meio enviesados e nós precisamos desenvolver outras áreas. Então, ele vai nos ajudar e vai ser essa proteção para tudo isso. Mas tudo que a gente já desenvolveu de conhecimento, de sabedoria e de moralidade fica gravado em nós, espíritos. Então, nós acessamos muitas vezes sem nem saber o porquê. Né? Então, às vezes, a gente está ali naquela situação, a gente fala assim, nossa, podia fazer isso aqui, né, me beneficiar tanto, mas aí a gente fala, não, eu sinto que eu não devo ir por esse caminho. Sinto que esse caminho já me causou dor. E aí isso é para nós uma proteção. Então, a gente não lembra de qual foi, por exemplo, a vivência dolorosa. Né? Por exemplo, fui, né, corrupto numa outra existência e isso me trouxe muito problema. Mas fica ali para nós o quê? O conhecimento adquirido. Né? Então, o conhecimento, ele sempre vai ficar. Tá? Esclareceu? No fim de um milênio, não há mais traços dos antigos habitantes. A nação de Bárbara que era, tornou os indivíduos outrora bárbaros, esses já estão mortos há muito tempo. Os que chegaram por último, mas se a sua alma foi criada no momento do nascimento, essas almas não existiriam no tempo da barbárie e é necessário admitir então que os esforços desenvolvidos para civilizar um povo têm o poder, não de melhorar as almas imperfeitas, mas de fazer Deus criar outras almas mais perfeitas. Então, se a gente insiste nesse ponto, né, que
que não há a pluralidade das existências, né? Que a gente não vai e volta com mais conhecimento, com mais bagagem, apesar do véu do esquecimento, né? Com esse conhecimento vai aplicando e vai somando degrau por degrau nesse processo que é gradual e, em alguns momentos, né, acelerado por Deus ali, quando Ele vai dando, né, determinados estímulos. O que a gente teria? Como é que ia explicar, então, né, essa sociedade que de bárbara se transformou em civilizada? Por quê? Porque aqueles espíritos já não estariam mais aqui, eles, né, já teriam desencarnado. Os novos espíritos que chegariam, eles chegariam o quê? Com nenhum conhecimento. Então, a conta não fecharia. Aí, de que jeito a gente ia fechar essa conta, já que não fechou aqui? A gente teria que imaginar o quê? Que em cada momento, que é um pouquinho do que vai estar abordado na Gênesis também, no capítulo 11, que a cada momento que foi passando, Deus foi criando almas o quê? Mais aperfeiçoadas, né? Então, lá no início dessa civilização, as almas que encarnaram, sim, eram almas que não tinham tanto conhecimento. Mas aí Deus foi aperfeiçoando no decorrer do tempo. Isso parece lógico? Não parece lógico, né? E também não é justo com as que foram, né, criadas ali no início. Então, o que a gente vai percebendo? Que é como se a gente quisesse atribuir a Deus toda a responsabilidade pelo progresso e eximir, né, a nossa responsabilidade. Enquanto que a gente, vendo a pluralidade das existências, nós observamos o progresso acontecendo de uma forma muito natural e percebemos como cada um de nós está inserido nesse progresso, né, com aquele passo que a gente dá, né, aquele passo ali na paciência, aquele passo ali na humildade, na aplicação desse conhecimento, vai o quê? Vai se somando ao passo que o nosso irmão também dá, e aí nós vamos todos juntos fazendo o quê? Fazendo com que o progresso aconteça na humanidade. E aí cada um de nós vai tendo o quê? Cada um de nós vai percebendo o seu espaço, o seu lugar para contribuir, e também nós vamos percebendo o quê? A nossa responsabilidade. Né? Isso, a unicidade da existência, ela, quando Kardec vai nos convidando a pensar aqui, esse raciocínio que nós fomos fazendo, ela não consegue explicar como o progresso acontece de forma ascendente e dessa forma. Né? Não consegue. Por quê? Porque sempre quebraria o ciclo quando almas desencarnam e outras almas vêm, mas que foram criadas ali, no momento do nascimento, porque elas chegariam com essa bagagem ali, o quê? Zerada. E aí, na unicidade das existências, o que Kardec está nos convidando a pensar? Né? Que para a gente fechar essas questões que ficam em aberto, que a lógica não consegue preencher, a gente teria que criar uma hipótese irracional, que é o quê? O progresso aconteceria porque Deus, a cada tempo, vai criando almas mais, o quê? Perfeitas, né? Almas mais elevadas. E aí, isso não faz sentido, porque prejudica a justiça e também tira ali da possibilidade da criatura o quê? O seu próprio progresso, a sua própria possibilidade de contribuir. E a gente sabe que no universo o quê? Tudo está interconectado. Então, a unicidade das existências, ela não explica o progresso, ao passo que a reencarnação é um princípio fundamental para a lei do progresso. Né? Então, é isso que a gente está aqui separando. Comparemos esta teoria do progresso com a que foi nos dada pelos Espíritos. As almas vindas no tempo da civilização tiveram a sua infância como todas as outras, mas já viveram e chegam adiantadas em consequência do progresso anterior. Elas vêm atraídas por um meio que lhes é simpático e que está em relação com o seu estado atual. Então, aqui Kardec está falando agora, então já que a gente, né, fez todo esse raciocínio sobre a unicidade das existências, não explicando, né, como é que se dá essa marcha do progresso, vamos agora então pensar no que os Espíritos nos ensinaram, na reencarnação ou na pluralidade das existências. Quando a gente vai fazendo essa análise, fica muito claro para nós o quê? Que não há ruptura, que não há quebra, que aquilo que já foi desenvolvido, que cada um de nós em um dado momento ajudou ali, né, que contribuiu,
seja no campo do conhecimento, seja no campo da moralidade, nós teremos o quê? Condições de continuar contribuindo. Por quê? Porque ao desencarnarmos, nós estaremos ali no plano espiritual, em que nós temos essa possibilidade também, o quê? De avaliar, de obter mais conhecimento, de refletir, de tomar ali novas resoluções. E com uma nova oportunidade, com uma nova existência, nós vamos o quê? Poder aplicar tudo isso. Então não há quebra, a gente vai vendo o quê? Que cada existência, ela ali se liga a uma outra existência. E isso vai dando esse acréscimo de conhecimento. Então o conhecimento, a virtude, a moralidade, ela vai o quê? Vai somando. E se o conhecimento, a virtude, a moralidade se soma em cada um de nós, que aqui estamos com as nossas experiências anteriores, né, as nossas existências, o que é que acontece com a Terra? Também vai crescendo. Por quê? O progresso da humanidade é o progresso feito por cada um de nós que vai sendo ali somado e que vai tendo a oportunidade o quê? De que uns incentivem os outros. Né? E aí o que a gente vai perceber também é outro aspecto da bondade divina. Que se a gente olhar para a Terra hoje, no atual momento que nós estamos, né, a gente vai ver o quê? Que é um mundo de expiação e provas, né? O segundo ali na categoria. O que a gente vai observando? Todos nós temos a mesma evolução aqui? Não. Alguns de nós, né, são mais desenvolvidos, outros menos desenvolvidos. Né? Alguns de nós estamos ali, né, na média. Mas alguns se desenvolveram mais o quê? Na intelectualidade, outros mais na moralidade. E aí a bondade divina vai permitindo o quê? Que aqueles que já se desenvolveram mais contribuam com o desenvolvimento daqueles que ainda precisam avançar. Né? Então, aqueles um pouco mais avançados contribuem com aqueles que estão um pouco mais retardatários. E aí, nessa vivência, nessa convivência, nós vamos o quê? Tendo também esse impulso ao progresso. Mas aí a gente pode olhar e falar assim, mas isso só é bom para quem está atrasado. Né? Para quem está atrasado é bom, porque aí vê naquele que está mais adiantado o exemplo, né? E esse que está mais adiantado, tendo que conviver, né, com a gente, assim, mais, né, atrasado, que ainda tem, né, orgulho, ainda tem vaidade, isso não vai ser, né, bom, né? Vai ser muito bom, porque nessa convivência, esses nossos irmãos que, né, estão um pouco mais adiantados que nós, mas que ainda têm lições a aprender aqui na Terra, o que vai acontecer? Eles vão ter essa oportunidade de, na convivência conosco, provarem o quê? Provarem as suas virtudes. Não só compartilharem os seus conhecimentos, mas provarem também ali as suas virtudes. Por quê? Se colocasse, né, ali todos eles isoladinhos, ia ser muito fácil, não ia? Mas é no contato dessas diferenças que a gente tem o benefício que para todos, para quem está mais adiantado, para quem está menos adiantado. Mas aí nós estamos falando o quê? De todos aqueles espíritos, né, que ainda estão ligados à Terra e que ainda têm a necessidade. Por quê? É assim que a gente vai para essas várias moradas na casa do Pai. Então, onde é que nós começamos? Lá nos mundos primitivos, né? Então, assim que a gente foi criado simples e ignorante, ali nos mundos primitivos, ali nas primeiras, né, encarnações, nós tivemos o quê? O cuidado de um berçário, que a gente estava saindo das mãos do Criador. Depois, a gente já foi dando uma melhoradinha, né? Enfim, aí a gente já foi ali, digamos que, para a creche, né? Até que a gente teve a condição agora de estar o quê? Na Terra, né? Um mundo de expiação e provas que é para nós uma grande escola. Mas a partir do momento que cada um de nós tiver a possibilidade e já tiver aprendido tudo que a Terra tem para oferecer, nós vamos progredir, independente da Terra progredir, né? Então, vamos imaginar, a Solange já aprendeu tudo que a Terra tinha para ensinar. Ela vai precisar esperar todos nós aqui, né? Não. Ela já pode ir, então, para o mundo de regeneração. Né? Não. A gente vai vendo a beleza divina, né? Que para cada estágio que a gente está, tem ali a condição necessária naquele mundo. Então, no mundo primitivo, a gente lida muito, né, com a diversidade da natureza, a gente lida muito com as necessidades, com a sobrevivência, né, enfim. E aí, quando eu estava estudando, estava pensando numa frase que fala assim, né, a
A necessidade é a mãe da criatividade, né? Então a gente pode dizer o quê? Que a necessidade, ela também vem ali o quê? Nessa proporção do progresso, porque nesses mundos primitivos, o que é necessário? Que a gente comece a despertar a nossa inteligência. E ali a gente vai viver situações que são o quê? Necessárias, são situações duras que a gente vai ter que aprender a se proteger, a gente vai ter que aprender, de alguma forma, né, a nos buscar o nosso alimento, e aí isso vai fazendo o quê? Que a nossa inteligência vá sendo despertada. Então, essa inteligência sendo despertada ali nos nossos primeiros passos, daqui a pouco o que a gente vai perceber que a gente estudou? Né? Que o progresso moral, então, vai sendo incentivado. Então, nos mundos primitivos, vamos pensar, a gente está nas primeiras experiências, a gente está aprendendo ainda. Primeiro que a gente tem, né, todo um amparo ali, e na sequência, essas necessidades, essa dureza do mundo primitivo, vai despertar em nós o quê? A necessidade de que a gente fique melhor, que a gente busque o conforto, que a gente busque o alívio de dores, de situações, e aí vai desenvolvendo a inteligência. Então, auxilia no progresso. Sim. Que, né, quando a gente fala dos missionários, né, existindo aí, o que a gente vai entendendo? Essa bondade, essa misericórdia divina, que vem justamente o quê? Para poder auxiliar nesse progresso e fazer avançar, né, ali o progresso. Vem nos dar o exemplo, vem nos dar o incentivo. Então, a gente, em qualquer mundo que a gente esteja, a gente tem primeiro as condições necessárias para progredir, e de acordo com o nosso estado atual, que é o trechinho final que nós lemos aqui, e nós temos o que também? Todo o amparo, né, espiritual, e os irmãos que vêm trazer esse incentivo. Né? Então, a gente nunca está ali, né, abandonado de forma alguma, a gente está sempre muito bem amparado. Dessa maneira, os cuidados dispensados à civilização de um povo não têm por efeito determinar a criação futura de almas mais perfeitas, mas atrair aquelas que já progrediram, sejam as que viveram nesse mesmo povo em tempos de barbárie, seja os que procedem de outra parte. O que a gente vai perceber aqui? Né? Qual que é esse mecanismo para nos auxiliar no progresso da civilização? Nós não precisamos, e Deus não vai criando almas mais perfeitas, não. A criação de todos nós é do mesmo ponto. Simplicidade e ignorância, que significa o quê? Sem conhecimento, sem virtudes desenvolvidas, mas com todo o potencial para desenvolvê-las. É assim, né, que nós somos criados. E esse desenvolvimento, esse progresso vai se dando o quê? Pelo nosso próprio progresso e pela condição que a gente tem de retornar ao mesmo globo, ao mesmo mundo, e também porque Deus permite que espíritos mais avançados, né, de outros mundos que tenham como contribuir, possam também estar aqui. E esses espíritos de outros mundos, né, que já estão um pouco mais avançados que nós, eles podem vir em duas condições. Eles podem ser espíritos que não conseguiram acompanhar o desenvolvimento desse outro globo, e aí eles não têm condições, então, de ir para o globo nessa outra situação, mas eles têm condições, o quê? De contribuir com a nossa civilização, de contribuir aqui no nosso globo. Então, a misericórdia divina concede a eles essa oportunidade. E eles vêm, trazem conhecimentos e vão nos ajudando a avançar. E a outra parte é o que Solange nos trouxe, né? Podem ser o quê? Missionários que vieram ali nos deixar o seu exemplo. E se a gente for observando, e pegando ainda a analogia inicial, né, que nós fizemos ali, da semente, né, da parábola que está no Evangelho de Marcos, no 4º capítulo, o que a gente vai perceber? Que cada um que recebe essa semente, né, então vamos pensar aqui nesses missionários, que eles recebem essa semente e que fazem com que ela frutifique, vão produzir o quê? Vão produzir uma transformação, seja na família em que se encontrem, seja na comunidade em que se encontrem, e todos serão ali beneficiados. Porque a gente pode dizer assim, se a gente partir um fruto, o que vai acontecer? A gente pode contar quantos frutos tem ali, quantas sementes tem no fruto? Vamos pegar uma melancia, né? Trabalho para uma semana, eu acredito. Se a gente pegar uma melancia, partir a melancia, a gente pode contar quantas sementes tem na melancia? A gente consegue, vai dar trabalho, talvez a gente tenha que chamar a família, os amigos, mas a gente vai conseguir contar.
Mas a partir do momento que essa semente é plantada, é possível a gente dimensionar quantos frutos ela pode dar? Não é possível, porque haverá sempre essa possibilidade aí da multiplicação. Então, muitas vezes, né, esses espíritos, né, um pouco mais avançados, que vêm, eles vêm justamente com essa missão, né, de trazer muitos frutos para que a gente possa ir aprendendo e evoluindo. Isso, não podiam continuar ali naquele globo. Mas Deus, né, disse, então vocês não avançaram, né, moralmente agora, as chances acabaram? Não, vocês terão uma oportunidade que vai ser útil a vocês em um outro globo, mas também ali aqueles que, né, habitam aquele globo. Então é uma dupla utilidade, tanto um quanto o outro, né? Sempre. Isso. E aí, né, trazendo um pouquinho do que a Andis trouxe, a gente leva, né, para a analogia de uma escola, né? Então é mais ou menos assim, porque os mundos são essas escolas para nós, né? Então a gente está aqui no mundo de expiação e provas, a gente quer muito para a regeneração. Mas se a gente não tiver em condições ainda de ir, né, para o mundo de regeneração, nós não iremos neste momento, né? Será algo temporário, porque todos nós teremos essa oportunidade, todos nós alcançaremos o quê? A perfeição, estaremos nos mundos celestes ou divinos. Vai ser nesse momento, mas se a gente ficando e falando, não, mas eu queria tanto estar, né? Todos nós, né? Se não for o momento ainda, é só a gente pensar numa série. Vamos pensar que a gente está lá no primeiro ano. Mal aprendeu a ler e escrever ainda, a gente já quer ir para o segundo ano. Adianta a gente chegar lá no segundo ano? Vai ser produtivo para nós? Não vai, a gente vai ter dificuldade e a gente vai se sentir o quê? Deslocado. Então a gente vai no momento que nós estivermos preparados. Mas agora o que cabe a cada um de nós? Nos prepararmos e utilizarmos o presente momento para que a gente esteja lá. Porque há essas várias moradas na casa do Pai, o Pai está cuidando de todas as moradas, incentivando o desenvolvimento e o progresso em todas as moradas, e cada um de nós pode fazer o quê? Pegar a sua semente e trabalhar o quê? Nessa edificação do reino de Deus em nós. Se focarmos atenção nesse ponto, a gente não precisa o quê? Né? Prestar atenção no medo, porque a gente precisa escolher. Ou a gente vai pela coragem, pela fé, pela esperança, que é vamos fazer o nosso melhor, ou a gente fica preso ao medo. E o medo, ele trava. Então, não tenhamos medo. Né? Jesus, né, ele nos disse isso, para que a gente não temesse. E a gente não precisa temer. Nós precisamos o quê? Nos aliar ao pensamento do Cristo, trazer ele como esse verdadeiro modelo para os nossos corações e, na base da fé, da esperança e da coragem, fazermos o nosso melhor, regando a nossa semente para que ela vá frutificando. E agora já deu, né, o tempo, a gente vai precisar marcar aqui, né? A gente sempre tem a esperança de que vai terminar a questão, né? Mas hoje não foi possível. Então a gente vai parando por aqui, mas vamos renovando nos nossos corações, né? A gente precisa escolher no que a gente vai focar. E aí talvez um bom convite para todos nós hoje seja focar na fé, na esperança, na coragem e na capacidade que cada um de nós tem de conquistar esse futuro melhor. E Jesus vai amparar a todos nós. Que assim seja. Então, nós vamos chegando ao final do nosso estudo, convidando nossos irmãos passistas ao trabalho do passe.
E vamos finalizar com a oração final, rogando ao Divino Mestre Jesus, professor de nossas almas, que deixou o Evangelho de luz, com as lições imperecíveis do amai-vos uns aos outros, nos mostrando o caminho da caridade, o caminho da evolução, onde cada vez mais despertamos para a nossa essência, onde cada vez mais despertamos para a necessidade do conhecimento íntimo, reconhecer as nossas dificuldades, as nossas inferioridades, os nossos vícios e transformá-los, deixando que cada virtude floresça em nosso ser. E assim, nesse instante, rogamos à espiritualidade benfeitora que magnetize as águas que aqui estão colocadas, aquelas que estão nos lares, que preparem-nos para o tratamento do passe, que promovam o passe espiritual à distância, a todos os irmãos que nesse instante estiverem assistindo. E assim, unidos em pensamentos, em sentimentos, vamos elevá-los ao Pai com a oração que o Mestre nos ensinou, agradecendo e, sobretudo, rogando por cada irmão que chora, por cada irmão que nesse instante se encontra nas ruas, nos orfanatos, nos lares, nos hospitais e nas prisões. Que todo o teu amor, Senhor, alcance os corações sofredores, assim como os nossos corações também, carregados de muitas aflições, de dúvidas, que tenhamos em Ti o exemplo. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Vamos em paz, que Jesus nos acompanhe e abençoe a nossa semana. Assim seja.